Deus quer alcançar o seu coração. E o meu desejo é levar até você palavras que curam, recursos do céu, capazes de gerar em seu coração milagres invisíveis. Paz, fé, coragem, força, verdade, amor. Mais do que os olhos podem ver. Assista e receba. Deus te abençoe. Nem tudo na vida é como gostaríamos que fosse, não é? Ainda que estejamos passando por um momento extremamente favorável, teremos dias maus e seremos confrontados em nossas maiores fragilidades. Exatamente porque precisamos alcançar a maturidade que está no poder que se aperfeiçoa em nossa irrelevância diante dos maiores desafios. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, guardam a palavra em obediência. Não espere situações favoráveis para fazer o que é preciso. A ordem não é essa. Fidelidade se prova no pouco de paz, no pouco de amor, no pouco de riso, no pouco de sonho, no pouco de abraço, no pouco de vida. Seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará, no tempo certo da colheita ideal. E então você vai poder ouvir do Senhor, como está em Mateus, capítulo 25, versículo 23. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem e participa da alegria do teu Senhor. Uma palavra me define como guerreira de oração, fé. A palavra que me define como guerreira de oração é fé. Que me define como guerreira de oração, vidas. O que me define como guerreira de oração, compaixão. O que define como guerreira de oração, amor às almas. Uma palavra que me define como mulher de oração, santidade. Uma palavra que me define uma guerreira de oração, amor. Uma palavra que me define uma guerreira de oração, perseverança. Uma palavra que me define como guerreira de oração é frutificação. A palavra que me define como guerreira de oração é amor. Uma palavra que me define uma guerreira de oração é humildade. Uma palavra que me define uma guerreira de oração, humildade. Uma palavra que me define uma guerreira de oração é a perseverança. Uma palavra que me define como guerreira de oração é amor. Uma palavra que me define como guerreira de oração é vidas. A palavra que me define uma guerreira de oração é a fé. A palavra que me define como guerreira de oração é adoração. A palavra que me define como guerreira de oração é o amor. A palavra que me define como guerreira de oração é esperança. A palavra que me define como guerreira de oração é amor. Uma palavra que me define como guerreira de oração é força. Uma palavra que me define como guerreira de oração é dupla honra. Uma palavra que me define como uma guerreira de oração é perseverança. Define como guerreira de oração é fé. Uma palavra que me define como guerreira de oração é coragem. Uma palavra que me define como guerreira de oração é fidelidade. Uma palavra que me define como guerreira de oração é a esperança. Uma palavra que me define como guerreira de oração é o amor. Uma palavra que me define como guerreira de oração é a força. Uma palavra que me define como guerreira de oração é a fé. Fidelidade. Essa palavra me define como guerreira
Uma palavra que me define como mulher de oração é fé. Uma palavra que me define como guerreira de oração é fé. A palavra que me define como guerreira de oração é destemida. A palavra que me define como guerreira de oração é fé. Uma palavra que me define como guerreira de oração é esperança. A palavra que me define como guerreira de oração é força. A palavra que me define como guerreira de oração é vitoriosa. A palavra que me define como guerreira de oração, eu acho que é a perseverança. Uma palavra que me define como guerreira de oração é a fé. A palavra que me define como guerreira de oração é o amor. A palavra que me define como guerreira de oração é a fé. A palavra que me define como uma guerreira de oração é a fé. A palavra que me define como uma guerreira de oração é ter muita fé. A palavra que me define como guerreira de oração é amor. A palavra que me define como mulher de oração é ousadia. A palavra que me define como mulher de oração é amor. A palavra que me define como guerreira de oração é a adoração. Fala, galerinha! A palavra que me define como guerreira de oração é alegria! Vou falar rapidamente um pouquinho da vida da Érica desde quando estava no meu ventre. Pois vocês sabem, saiu de minhas entranhas. Então, eu tive uma gravidez muito tumultuada. Foi assim, só quem me acompanhou que pode dizer melhor. Mas como eu não posso dizer muito, eu vou falar que a única coisa que eu me alimentava era de gelo. Eu achava que ia vir até aí uma mulher de gelo, mas veio uma mulher esquentada, quente. Eu não comia nada, eu só fiquei internada do 1º mês ao 6º mês. E o médico achava que ela não iria, que não tinha como eu sem me alimentar, eu conseguir gerar um filho ou uma filha. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que, apesar de eu ser mãe e pai, ela também foi guerreira. Acho até que desde o meu ventre, porque me chutava tanto, mas veio a Érica. E para felicidade de todos da família, ela veio com tudo. E me surpreendeu até hoje, porque desde pequena que ela foi assim. Quando a Érica chegava do colégio, a minha mãe costumava dizer assim: o surdo escuta, o cego enxerga e o mudo fala, porque ela conseguia incendiar a rua de alegria e todos rodeavam a Érica, sempre foi assim. E deu nisso, gente. Mulher guerreira, uma pastora, uma filha maravilhosa. Parabéns, Érica. Você, minha filha, é muito guerreira. Bem, eu não poderia deixar passar em branco sendo o Congresso das Mulheres. Quero parabenizar essa pessoa, essa filha, essa amiga, que só me dá felicidade. Eu usei uma palavra anteriormente dizendo vitoriosa, pois sim, essa é a palavra correta. Eu sou vitoriosa. Eu agradeço a Deus pela vida da minha filha. Érica, eu te amo muito. Guerreira de oração, companheira, mãezona, filhona, te amo. Beijo. A mamãe te ama. Não vou falar mais, senão eu choro, gente. Um beijo. Tchau. Isso é a Bela que fala. Beijo.
mais uma guerreira de oração, além da força do Senhor sobre a minha vida, é chegar todos os dias na igreja e ver você, mulher, lutando junto comigo por um sonho que é meu, é seu e é do Senhor em nossas vidas. Isso me faz guerreira de oração. Olhar para vocês todos os dias quando eu chego nessa igreja. Então eu quero agradecer a vocês de todo o meu coração, dizer que vocês são muito especiais na minha vida, vocês são lindas e de fato guerreiras de oração. Tem 3 fofoqueiras aqui, mas elas não vão contar, porque se elas contarem que eu tô fazendo um vídeo de agradecimento, elas vão apanhar. Eu amo vocês, vocês são todas lindas, mulheres a serviço do Rei Jesus. Eu amo vocês, obrigada por tudo. Yeah!